Paz galera, eu sou o Juan e vocês não são. E esse é mais um vídeo do canal oficial da South America Crates. Esse é um vídeo diferente dos outros que eu costumo postar aqui no canal. Porque todos os vídeos aqui do canal têm o tom humorístico, mas carregam uma mensagem séria. E esse já é um tom mais sério. Porque pra quem não sabe, eu prego desde os 14 anos, glória a Deus por isso. E eu achei alguns sermões que eu ministrei no ano passado, né? E eu quero compartilhar com vocês. E aí vocês comentam aqui, né? Se eu compartilho outros, vocês querem que eu poste mais, eu acho que eu devo ter uns 3 ou 4, né? E aí conforme também eu for tendo a oportunidade de ministrar o que for gravado, eu posso ir postando também. Enfim, comentem aí, vamos ver, né? Se a gente chega a uns 3 comentários. Um eu sei que vai ter, porque minha mãe vai comentar. E é isso aí. Enfim, esse sermão ele marcou muito minha vida. Foi em uma época que eu tava, assim, questionando muito, né? O amor de Deus. E Deus foi e, tipo, falou comigo através desse sermão. Me deu esse sermão. E era mais ou menos Deus dizendo assim: cala a boca! Olha o que eu tenho pra você aí! Receba! Enfim, ouça esse sermão. Tenho certeza que Deus vai falar com você, vai te edificar e vai renovar a sua esperança. Desejo a todos vocês uma ótima experiência. Que alegria em ministrar a palavra de Deus nessa noite. É uma grande honra e uma grande responsabilidade também. E o tema dessa noite é ânimo para reconhecer os erros. E eu quero já ler com vocês o versículo tema que está no Evangelho de Lucas. Não, na hora do nervoso, some até Lucas aqui da Bíblia, mas eu sei que tem. Lucas, capítulo 15. Vamos ler eu queria ler tudo, mas como eu sei que vai cansar os irmãos, vamos ler do 17 ao 24. A minha versão é a NVT, 17 até o 24, diz assim: quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. E quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Pode tomar seu assento, glorificando ao Senhor. Queria fazer uma oração. Curve sua cabeça, por gentileza. Senhor Deus, Pai Santo, Pai Justo, amigo fiel, a Tua palavra, Senhor, foi lida nessa noite. Queremos pedir que o Senhor venha continuar falando conosco. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, que nós sabemos que não volta vazia. Fala, Senhor, de forma poderosa, que nessa noite o Teu amor venha nos constranger, que nessa noite o Teu amor venha nos alcançar, nos impactar, que nessa noite venha ter renovo, venha ter arrependimento, venha ter perdão de pecados. Que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Assume este microfone, eu quero sumir, eu quero desaparecer, e quero que o Senhor apareça, que o Senhor cresça, que o Senhor seja glorificado, seja reconhecido. Pois eu sei, Senhor,
que eu não sou nada, não mereço nada, não posso nada, não sei nada. Mas o Senhor é aquele que aquele que pode, aquele que tem, que faz, que sabe. E a glória é tua, o poder é teu, a honra é tua, a palavra é tua, Senhor. Nós somos teus. Amém e amém. Ânimo para reconhecer os nossos erros. Dentro desse tema, o Senhor ministrou no meu coração passos para ter uma vida restaurada. Nós não vamos fugir do tema, continuaremos falando sobre ânimo para reconhecer os erros. Mas o Senhor colocou esse tema no meu coração: passos para ter uma vida restaurada. Jesus, ele estava na casa de Mateus, na casa de Levi, e havia muita gente ali. Jesus estava ensinando, todos sentados numa mesa, conversando, comendo. E é interessante, as pessoas que estavam com Jesus nessa mesa, não eram só os discípulos que estavam com Jesus ali, mas Jesus estava em companhia de cobradores de impostos. Mateus era um cobrador de imposto. E diversos tipos de pessoas com diversos tipos de pecados diferentes. E aí os santarrões da época, os fariseus, os mestres da lei, começaram a observar e a criticar aquilo. Olha só esse homem, como ele tem coragem, né? Um dia está ali curando, se aparecendo todo, e agora está aí com pecadores e diz que veio em nome de Deus. O que é isso? E aí Jesus, antes de contar 3 parábolas, ele é curto e grosso. E ele diz o seguinte: olha, é o seguinte, quem está saudável, quem tem saúde, quem tem uma vida saudável, não precisa ir no médico. Mas só quem está doente vai ao médico. Eu não vim para os santos, para os santarrões, mas eu vim justamente para os pecadores. Você que não é perfeito, levanta a mão. Levanta a mão, tem gente que não levantou, hein? Tem gente que é perfeito aqui. Justamente você que não é perfeito, Jesus está aqui por sua causa. Jesus está aqui por nossa causa. E aí Jesus, ele conta 3 parábolas. Ele dá uma surra de parábolas nos fariseus e nos escribas. São parábolas completíssimas. A primeira é a da ovelha perdida. A segunda, a da dracma perdida. E a terceira é a do filho que se perdeu. A parábola do filho pródigo. Nessa mensagem nós vamos tratar essas parábolas como se fossem uma só. Até porque a mensagem de Jesus foi completa. E esbofeteou a cara dos fariseus. Jesus, através dessas parábolas, ensinou o valor de um pecador. E disse que o céu se alegra quando alguém tem a atitude e a coragem e o ânimo de se arrepender. O céu festeja quando um pecador se arrepende. E eu estava meditando e falando com o Senhor dentro desse tema. Mas como podemos ter uma vida restaurada? Eu não quero falar nada que seja de mim. Eu não quero falar besteira. Não quero falar nada da carne. Mas aí o Senhor, ele me fez entender que antes de nós vivermos uma restauração, primeiro nós temos que entender quem Ele é. Primeiro nós temos que entender um pouquinho do caráter amoroso de Deus. E nessas 3 parábolas, Jesus vai mostrar um pouquinho do caráter amoroso de Deus. A primeira coisa que Ele é, nós enxergamos na primeira parábola. Certo homem, certo pastor, tinha 100 ovelhas. E aí uma ovelha sai do aprisco e se perde.
Aquele pastor deixa as 99, vai atrás da ovelha perdida, acha ela, carrega ela no ombro e leva ela para casa. A primeira coisa que você tem que entender do caráter amoroso de Deus é: Ele é pastor. Ele é o seu pastor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. E o que o pastor faz? Ele zela pela sua ovelha, ele cuida da sua ovelha, ele disciplina a sua ovelha, mas ele também cuida das feridas da sua ovelha. Sabe o que o pastor também faz? Ele livra a sua ovelha, ele protege, ele defende. Quando vem o lobo, quando vem o leão, quando vem o urso, quem luta pela ovelha não é o seu chefe, quem luta pela ovelha não é a sua família, quem luta pela ovelha não é aquele seu amigo que está no mundo, que fala um monte de baboseira e está quase te levando para fora do aprisco. Mas quem luta pela ovelha é o seu pastor. E em João, Jesus vai dizer que Ele é o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. Independente da sua situação, Deus está dizendo: eu conheço você, eu sei como você está, eu sei quais são os seus limites. Ele é o bom pastor e Ele conhece. Ah, mas são tantas ovelhas, uma se perdeu, Ele vai atrás. Jesus, olha o desastre. Isso aqui, irmão, é profético, é porque eu ia falar, né, que Ele nos leva, o pastor nos leva, né, pelas águas tranquilas. Aleluia. Louvado seja Deus. O pastor refrigera a nossa alma. Ele sara a nossa alma. Sabe aquela angústia, aquela aflição, aquele sentimento de ardor na alma? O seu pastor tem refrigério para você aqui nessa noite. E aí a segunda coisa que nós temos que entender do caráter de Deus, do caráter amoroso de Deus, está na segunda parábola. E qual é essa parábola? Jesus vai dizer: havia uma mulher, e ela tinha 10 dracmas. Ela tinha 10 dracmas. Então, as dracmas eram de quem? De quem? Não estou ouvindo, irmãos. De quem eram as dracmas? A dracma era dela, era daquela mulher. E a segunda coisa que você tem que entender é que Ele é o seu dono. Você é propriedade de Deus. Você pertence a Ele. Quando aquela mulher perde uma dracma, ela acende a candeia, pega a vassoura, arrasta móveis, faz uma faxina para achar aquilo que foi perdido. E a mesma coisa Jesus fez. A mesma coisa Deus fez. Você estava perdido, estava no mundo, mas aí Ele entrou naquela roda de amigos, aí Ele entrou no bar, e aí Ele entrou naquele lamaçal em que você estava. Ele pegou a vassoura, Ele limpou, Ele acendeu a candeia da palavra, iluminou a sua vida. E por causa disso, por Ele ser o seu dono, é que você está aqui sentado, cultuando a Ele, adorando a Ele, lavado, remido pelo sangue de Cristo. Você só está aqui porque pertence a Ele, porque Ele entrou lá onde você estava com a vassoura na mão e te resgatou, te restaurou. Ele é o seu dono. Ele entrou lá no lixão por sua causa. Salmo 113, do monturo, do lixo, Ele ergue o necessitado e coloca-o para assentar entre os príncipes. Ele resgatou você. 3 coisas do caráter amoroso de Deus. E a terceira, não tem nem muito o que falar. É o filho pródigo. Porque Ele é seu pai. Ponto. Ele é o seu pai.
Pai castiga, pai disciplina, pai corrige, mas pai abraça, pai cuida, pai aconselha, pai guia, pai provê. Ele é seu pai. O pai que está presente. Ainda que o seu pai carnal tenha te abandonado, esse pai está presente. E ele não sai, ele não vai embora. Você pode se afastar, você pode ir para longe, mas ele continua sendo o seu pai. Ele não abre mão da sua vida. Então nós precisamos entender essas três coisas do caráter amoroso de Deus. Ele é o seu pastor, ele é o seu dono e ele é o seu pai. Por que estamos falando isso? É porque às vezes quando a coisa está feia, nós sabemos que precisamos daquela restauração. Quando chegamos no fundo do poço, o pensamento que vem é: mas por que Deus me abençoaria? Por que Deus me restauraria? Eu não mereço. Eu sou o pior dos seres humanos. Eu sou sujo, eu sou pecador. Por que Deus olharia para mim? Ele está dizendo: é porque eu sou o seu dono. É porque eu sou o seu pai. É porque eu sou o seu pastor. Eu não te abandono. Eu não abro mão da sua vida. Salmo 8, versículo 4, o salmista vai dizer assim: quem somos nós, meros mortais, para que tu te lembres? Quem sou eu para o Senhor pensar em mim? Para o Senhor se importar comigo? Mas mesmo assim o Senhor nos criou, nos coroou com glória, nos deu autoridade sobre as coisas da terra. Mesmo assim o Senhor nos ama. Aleluia. E aí, no Salmo 31, versículo 7, Salmo 31, verso 7, o salmista vai dizer para a gente se regozijar e se alegrar no amor do Senhor. Por quê? Porque Ele se importa com a sua angústia. Ele se importa com as suas perdas. Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com o seu estado. Ele se importa com você. Ele não quer te perder. E aí isso nos leva às atitudes que devemos tomar para ter uma vida restaurada. Os passos que temos que dar para ter uma vida restaurada. E nós aprendemos isso também nessas três parábolas. É uma parábola completa, porque ela nos mostra, além de ela apontar para Deus, ela também nos ensina pontos que devemos seguir. E aí a primeira coisa que nós devemos fazer é ter ânimo para ir atrás daquilo que nós perdemos. Não deixa a preguiça te vencer, o comodismo te vencer. Vai atrás daquilo que você perdeu. Ah, mas o aprisco das ovelhas fica no deserto. Para o pastor ir atrás, ele tem que sair no calor. E se escurece, ele tem que sofrer aquele choque térmico, enfrentar o frio, porque no deserto é muito frio à noite. Ou seja, para você recuperar o que está perdido, para você recuperar a sua vida com Deus, a sua comunhão, o seu ministério, seja o que for, tem que dar esse passo, tem que ter esforço. Deus, Ele quer te restaurar porque Ele te ama, mas você tem que tomar a atitude de ir atrás daquilo que foi perdido. E é interessante que essas parábolas também vai nos mostrar alguns níveis de perda. Na primeira parábola eram 100 ovelhas, o pastor perde uma, ou seja, ele perde 1% de tudo aquilo que ele tinha. Na segunda parábola eram 10 dracmas, e aí a mulher perde uma, 10% de tudo que ela tinha. E na terceira
eram 2 filhos. Um vai embora. 50% daquilo que se tinha foi perdido. E o que Deus ele está nos dizendo é que Ele se importa com todas as nossas perdas, sejam pequenas ou sejam grandes. Agora tem gente que quando a perda é pequena, deixa acumular. Ah não, mas é só uma ovelha, não vou atrás não. É só um dia sem orar, para que ir atrás? E aí de repente aquele 1% vira 2, aquele 2 vira 4, e a gente vai perdendo mais, e mais, e mais, e mais, e Deus vai observando e permitindo, porque Ele vai permitir a perda até você tomar uma atitude, para que você possa, para que nós possamos aprender. Não deixe as perdas se acumularem. Se você sente que a sua vida espiritual está mudando, que a sua vida com Deus está faltando algo, já corre atrás do prejuízo e corre atrás para recuperar aquilo que for perdido. Aqui chegou até 50% de perdas. Mas se nós não tomarmos uma atitude, a gente perde tudo. E aí o pastor vai atrás da ovelha. A ovelha estava perdida perto de casa. Você sabe aonde recuperar o que foi perdido. Vem para perto de casa. Chegando perto de casa, entra na porta. Volta para casa. Toma essa atitude. Tenha ânimo de procurar. E o pastor não leva a ovelha de volta para o aprisco, ele leva ela de volta para casa, porque ela estava perdida, perto de casa. Aí na segunda parábola, a perda acontece dentro de casa. Porque muitas vezes nós estamos aqui todos os dias, mas estamos vazios. Porque perdemos algo muito importante. Muitas das vezes nós estamos aqui na igreja, cultuamos, adoramos, mas lá fora quem vê nem imagina que a gente é crente. Parece que a dracma do temor já foi embora. A dracma de fazer a diferença já foi embora. A dracma do bom testemunho já foi embora. E nessa hora o que eu devo fazer é a segunda atitude: ter bom ânimo para promover uma limpeza. Sai da procrastinação. A sua casa está uma bagunça. Não dá nem para beber um copo d'água lá dentro. Tem bom ânimo. Pega a vassoura, empurra os móveis, deixa o suor pingar. Pega a candeia, que é a palavra, acende, procura essa dracma. Segundo passo, promova a limpeza. Tenha bom ânimo para promover uma limpeza. Sabe aquilo que é lixo, aquilo que é mau testemunho, aquilo que te afasta de Deus. Eu não sei, mas você sabe o que é. Nós sabemos dos nossos lixos. Pega a vassoura, não esconde debaixo do tapete não. Joga para fora, limpa essa casa, que a dracma vai aparecer. E depois é só festa. E a terceira e última atitude, ou terceiro e último passo, é ter bom ânimo. Ter bom ânimo para reconhecer os nossos erros. Ter bom ânimo para chegar na casa do Pai e dizer: Pai, eu quebrei a cara, mas eu sei que a culpa não é sua, é minha. Fui eu que me distanciei, fui eu que saí, fui eu que fui embora. Eu errei, mas me perdoa. Ter bom ânimo para reconhecer os erros. O filho pródigo, ele sai da casa do pai. Ele continua sendo filho, mas ele sai da casa do pai. E ele vai para um lugar muito, mas muito longe. Se distancia totalmente. Queria apagar toda aquela vida que teve com o pai.
pegou os bens dele, e aí começou a viver de forma irresponsável, desordenada, gastou tudo o que tinha, perdeu tudo o que tinha. E aí chegou a fome na terra. E não tinha mais a provisão da casa do pai. Não tinha mais a comida na mesa. Não tinha mais aquele pão quentinho que só o pai manda do céu o anjo trazer para alimentar o profeta. Não tinha. E aí ele vai recorrer ao novo emprego para se sustentar. E passa a trabalhar cuidando de porcos. Que para os judeus era muito difícil. O que tem de pastores, de ovelhas, que deixaram as perdas se acumular e hoje estão cuidando de porcos, não é brincadeira. Mas temos que ter a atitude de reconhecer os nossos erros. E aí no versículo 17 vai dizer assim, que ele caiu em si. Foi um despertar. Ele caiu em si. Meu Deus, o que eu fiz? Eu errei. Eu me distanciei. Olha onde eu vim parar. Na casa do meu pai tinha tudo. Tinha comida, não faltava comida na mesa. E agora eu estou aqui brigando para comer a mesma coisa que os porcos comem. Estou todo sujo, perdido, com fome, sem nada. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí ele tirou o ânimo de onde não tinha, se levantou e disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer que eu errei, e dizer, olha pai, eu sei que eu errei contra ti, diante de todo o céu, mas me aceita, pelo menos como um empregado, eu não sou digno de ser o teu filho. E aí Deus nos mostra uma lição importante também, nem tudo que nós falamos em oração Ele ouve. Sabe por quê? Porque ele diz, aquele homem diz, que queria ser empregado. Mas observa que quando ele encontra com o pai não deixa nem ele terminar a frase, e já chama ele de filho. Deus entende, Deus te conhece. Às vezes, em sua situação, você se lamenta tanto, falamos tanta besteira, mas Ele é Pai, e Ele não vai deixar você ser menos do que filho. Somente tenha o ânimo para reconhecer os seus erros. O pecado nos joga para baixo, o pecado adoece a alma, adoece o corpo, mas sabe o que cura? O sangue de Jesus, a confissão dos pecados. 1 João 1,9, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Você sabe aonde você foi parar. Eu sei aonde fui parar. Cabe a nós termos o ânimo de sacudir a poeira e nos levantar e confessar os nossos erros. E ele chega na casa do pai. O pai o avista de longe. E quando o pai o avista de longe, o pai não espera nem ele chegar. O pai corre atrás dele, o abraça e o beija. Sabe o que Deus está querendo nos dizer? Dê o primeiro passo. Mas eu não tenho força, dê o primeiro passo. Mas eu não consigo, dê o primeiro passo. Confesse, Ele vai te avistar de longe. E Ele está dizendo, se você der o primeiro passo, pode deixar que o resto é comigo. Eu te abraço, eu te curo, eu te perdoo, eu te dou um banho, eu troco as suas vestes, coloco um anel no seu dedo, eu coloco uma sandália nos seus pés. Mas dê o primeiro passo. Amém. Vamos encerrar. Eu queria que você levantasse a sua mão e repetisse assim comigo: Senhor,
Não importa o que eu perdi. Hoje eu quero tomar uma atitude. Eu quero ir atrás daquilo que eu perdi. Eu quero promover uma limpeza. E eu quero reconhecer os meus erros. Seja pouco ou seja muito, eu quero recuperar. Eu quero recuperar tudo aquilo que eu perdi. Tome a atitude. Tome essas atitudes. Dê esses passos. E Deus vai restaurar a sua vida. Pessoal, quantos dias será que se passaram? Mudou minha roupa, mudou o cenário, só não mudou essa minha cara de bênção. Enfim, galera, eu espero que de alguma forma Deus tenha falado com vocês através desse sermão, que vocês tenham sido edificados, abençoados e renovados. Deixe o seu like no vídeo, compartilha com os amigos, com a família, com o grupo do trabalho, com o grupo do ensino médio, fundamental e dos amigos de infância. E não esqueça de deixar também um comentário para ajudar a gente. É isso aí, tamo junto, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.